Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Agora, para isso, eu vou admitir que o cabo esteja suspenso, sujeito unicamente à ação do seu peso. Em equilíbrio, ele está em equilíbrio, tá? É um cabo homogêneo, ele está em equilíbrio, não tem vento, não tem nada, ele não está balançando, ele está suspenso lá em equilíbrio. Situação ideal, ele está no vácuo, exemplo, né? Tá bom? Então admita isso, que ele está aqui. É o que acontece, é uma boa aproximação do que acontece na realidade aqui com os cabos. Os cabos, você olha assim, você não vê eles balançando, vê? Não, tá? E eu quero uma função que descreva a altura desse cabo em função de cada ponto, desse X aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou assumir que o zero da reta corresponde ao ponto mais baixo do cabo, tá? O ponto mais baixo aqui, digamos, é esse. Então tá aqui. Então esse aqui é o zero. E para cada X aqui, para cada X, eu vou querer achar o quê? Essa altura f de x. Um cabo suspenso é uma coisa suave. Isso quer dizer que tem reta tangente em todos os pontos. Não é razoável assumir isso? Não tem bico? Tá? Então o cabo é um negócio o quê? Diferenciável. Para você até assumir que é de classe C infinita. Um negócio todo, né, bonitinho, né? Olha, como esse ponto é o ponto mais baixo, no ponto mais baixo aqui, a derivada vai ser quanto? Zero, é um ponto de mínimo, né? Ponto de mínimo. Reta tangente é o quê? Horizontal. Então, aqui, essa altura aqui é o f de zero. E o cabo tem derivada aqui, quanto é a derivada no zero? A derivada no zero é quanto? Zero, porque a reta tangente é horizontal. Ponto de mínimo. Eu estou colocando o zero correspondendo ao ponto mais baixo do cabo. Então o zero é ponto de mínimo local, é ponto crítico. Derivada zero. Agora vamos para a física. Aí vai ter que meter física aqui no meio. Vamos considerar esse segmento. Esse segmento aqui, segmento de 0 até x. Esse segmento, ele tem um comprimento S. Tá? Ele tem um comprimento S. Esse segmento tem um comprimento S. Ok? Certo. Agora, veja o seguinte. Vamos avaliar, verificar as forças que atuam sobre esse segmento aqui. O cabo está em equilíbrio, em particular esse segmento do cabo está em equilíbrio. E vamos analisar quais são as forças que estão atuando sobre esse cabo. Bem, eu tenho uma tensão horizontal aqui. É tensão horizontal porque puxando, eu estou olhando, eu estou analisando, esquece o resto, eu estou analisando só esse pedaço. Esse pedaço não está em equilíbrio, não está parado de ir lá? Quais são as forças que atuam sobre ele? Tem uma tensão puxando ele para cá, e essa tensão é horizontal, né? E tem uma tensão atuando aqui, que é uma tensão tangencial. E que tem duas componentes. Uma componente horizontal, tá? Horizontal. E eu sei o valor dessa componente horizontal, sendo esse ângulo θ. Qual é o valor dessa componente? Qual é? Qual é? Qual é? É H, mas em função de T. Quem é? Qual é o valor dessa componente aqui, ó? Componente horizontal. T cosseno de quem? De θ. E tem uma componente aqui, ó, vertical.
que é t, isso aqui é t cosseno de θ. E isso aqui é o quê? T seno de θ. O cabo está em equilíbrio. A resultante das forças é nula. A resultante na horizontal é nula, a resultante na vertical também é nula. Vamos na horizontal. Vamos na horizontal. Qual é a resultante das forças? Qual é? É a diferença. É o H menos T cosseno de θ. Isso dá quanto? 0. Ou seja, T cosseno de θ, T cosseno de θ é igual a H. Qual é a resultante das forças na vertical? Na vertical, eu tenho essa componente levando o cabo para cima e tem o peso do cabo. Tá? Qual é o valor da componente aqui? T seno de θ. E T seno de θ tem que ser igual a quem? Ao peso do cabo. T seno de θ é igual ao peso do cabo. Quanto é o que dá o peso do cabo? Dá a densidade de peso vezes o comprimento do cabo. Porque a densidade é o peso dividido pelo comprimento. Então, quanto é o peso? A densidade vezes o comprimento. Então, você tem-se isso e isso. Daí, divide uma pela outra. O que é que eu vou ficar? Quando eu divido isso por isso, eu vou ficar com seno de θ sobre cosseno de θ, tangente de θ, igual a ρ sobre H vezes S. Tá? Isto é, a tangente de θ. Mas quem é a tangente de θ? O θ é o ângulo que a reta tangente faz com a direção horizontal. E a tangente desse ângulo é o quê? É o coeficiente angular da reta tangente, que é o que a gente chama de derivada. Ou seja, a derivada da f em x, que é a tangente de θ, é igual a quê? A ρ sobre H vezes S. Ρ e H são constantes. S depende de x. E qual é a derivada de S em relação a x? É raiz quadrada de 1 mais dy dx ao quadrado. Por causa disso aqui. Então, assim, você tem a seguinte coisa. Acompanhe o raciocínio. Assim, você tem o seguinte. Vamos derivar essa expressão aqui. Quem é a derivada de f' de x em relação a x? Quem é? Da derivada segunda de f em relação a x. Derivada segunda de f em relação a x é igual a ρ sobre h vezes o quê? O S depende de x. O S é o comprimento de arco. O S é esse G de x, ó. E quem é a derivada de S em relação a x? É G' de x, que é isso aqui. Então, quem é isso? Isso é raiz quadrada de 1 mais a derivada de f em x ao quadrado. É ou não é? Então eu tenho uma equação relacionando duas derivadas da f. A derivada segunda da f e a sua derivada primeira. E é daí que eu vou tirar o valor de f. Como, Romildo? Como é que você vai fazer isso? Isto é,
Isto é, derivada segunda da f em x, da f em x, dividido por quê? Por 1 mais f' de x. Isso aqui é igual a quê? Olha, isso aqui é verdade, qualquer que seja o x pertencente aí. Tá certo? Então você tem isso aqui, qualquer que seja o x pertencente a isso, é verdade, porque o x é qualquer. Qualquer que seja o x pertencente aí, você tem isso aí. Tá? Então, quando eu divido, isso aqui dá o quê? Rho sobre H. Tá? Então, essa função aqui, ela é constante. A derivada segunda dividida por isso aqui é a constante Rho sobre H. Assim, a integral de 0 a x dessa função, mas como eu vou integrar de 0 a x dessa função, eu vou mudar a variável, ou seja, a integral de f' de u sobre raiz de quê? De 1 mais f' de x ao quadrado. F' de x não, f' de... Vamos lá. Raiz quadrada de 1 mais de 1 mais a derivada da f em u ao quadrado, integral em u, é a integral de 0 a x, silêncio, de Rho sobre H dx. Correto? Porque se eu tenho essa igualdade, eu integrando essa função de 0 a x é a integral dessa função de 0 a x. Aqui é du. Tá bom? Tá certo? As funções são iguais. Se as funções são iguais, as integrais são iguais. Agora, como é que é essa integral aqui? Olha essa integral aqui. Com z, vou botar aqui, ó, em azul. Pronto. Ó. Agora chega aqui com z igual a f' de u. Quem é dz? Quem é dz? dz, quem é? F duas linhas de U, deu. E deste modo, quem é essa integral? Essa integral é a integral de 0 a x de 1 sobre 1 mais z2 dz. Tá certo? Ah? Não vamos nos limites de integração, não. Eu vou pensar logo aqui, ó. Eu vou pensar logo isso aqui. Isso aqui quem é, ó? Isso aqui é o z. E quem é esse produto aqui? É o dz. É o z e o dz. Então, qual é a integral que eu tenho? A integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 mais z2 dz. Qual é a integral? Né? Essa integral que está aí é a integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 mais z2 dz. dz e dz. Quem é essa integral? Quem é? Arco seno hiperbólico de z. Mas quem é o z?
Quem é o Z? É filhinho de U. Então, isso aqui, e deste modo, você vai ter o quê? Quem é essa integral? C é o arco seno hiperbólico de Z. Mas quem é o Z? É filhinha de U. Isso variando de quanto? De 0 a x. Eu não mudei a variável. Então, eu não preciso mudar o limite de integração. Continuo com U. Só que eu fiz mentalmente. E essa integral aqui, quem é? A integral de 0 a x de ρ sobre h. É ρ sobre h, U de 0 a x. Isto é, estou integrando em 1. Isto é, agora eu vou ter que continuar lá. Olha a dificuldade de escrever isto é, né? Isto é, vamos lá. Quem é essa integral aqui? Quem é isso aqui? Quem é? É o arco seno hiperbólico de f' de x menos o arco seno hiperbólico de f' de 0. Mas quanto é f' de 0? E quem é o arco seno hiperbólico de 0? 0. Tá? Então, continuando aqui, você tem a seguinte coisa. O arco seno hiperbólico de f' de x, o arco seno hiperbólico de quem? Ei! O arco seno hiperbólico de quem? F' de x, menos quem, hein? Menos o arco seno hiperbólico de quem? De 0. Porque f' de 0 é 0. E quem é o arco seno hiperbólico de 0? 0. Isso é igual a quem, hein? A ρ sobre h, x menos 0. Então dá o quê? Ρ sobre h vezes x. Então, o arco seno hiperbólico de f' de x é ρ sobre h vezes x. Logo, quem é f' de x? É o seno hiperbólico de ρ sobre hx. Porque se o arco seno hiperbólico de f' de x é ρ sobre hx, quem é f' de x? Seno hiperbólico sobre hx. Olha, se a derivada da f é o seno hiperbólico disso aqui, quem é a f? É a integral disso mais uma constante. Portanto, a f em x é a integral disso aqui. Mas a integral disso é h sobre ρ vezes o cosseno hiperbólico de ρ sobre hx. Mais uma constante. Se você derivar isso aqui, vai dar isso. Pela h da cadeia. E eu posso ainda fazer mais. Tá? Tá certo? Então, moral da história. A menos de uma constante, o que é que descreve um cabo suspenso? A fusão cosseno hiperbólica. Tá certo? Entrando na física, aí você precisa desse H, que é constante, que é a tensão no ponto mais baixo, aquela tensão tangencial, e o ρ, que é a densidade linear de peso, que é constante. Então dá esse negócio aqui, dá H sobre. E peraí, não, vamos concluir. Mais coisa. Eu posso até fazer o seguinte:
Eu posso até botar, antes, digamos que eu adivinhei, olha, eu adivinhei que ia dar aquilo ali, então eu vou fazer o seguinte, quando eu botar o chão aqui, eu boto o cabo numa altura, de modo que o F de 0 seja o quê? Rho sobre H. Se o F de 0 é Rho sobre H, porque o Rho eu tenho, e H eu tenho, tem instrumentos para medir isso. Então eu botando, se acontecer de F de 0 igual a Rho sobre H, ou seja, se F de 0 é o quê? Rho sobre H não, desculpe. H sobre Rho. Se F de 0 é igual a quê? H sobre Rho. Então aquela constante é quanto? Quanto é essa constante? É 0. Não, não. Essa constante vai ser 0. Então, se F de 0 é igual a H sobre Rho, então, quem é F de x? Dá só o cosseno hiperbólico. Dá H sobre Rho, cosseno hiperbólico de Rho sobre HX. Então, um cabo suspenso, ele é descrito por uma função cosseno hiperbólico. Desde que ele seja o quê? Homogêneo e em equilíbrio. Tá? Tá? Tá aí. Então, tá aí isso aí. Com isso aí, com essa, eu encerro as funções hiperbólicas e ainda introduzi o comprimento de gráfico. Vai sim. Chamado encerra.